Boa noite, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Saudações cordiais a todos, todas as famílias aqui representadas. Antes da gente começar a nossa conversinha de hoje, vamos voltar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, buscando a orientação, a intuição, buscando criar um clima amorável e de receptividade na noite de hoje. Vamos, neste momento, pedir a Deus que nos dê forças, compreensão e paz em nossos lares. Que Deus nos abençoe a todos nesses instantes. Meus amigos, hoje, depois de um intervalozinho em que eu estava com problema de voz, eu gostaria de orientar que este trabalho é um trabalho contínuo do Evangelho no Lar. Nós só não faremos quando nós não tivermos condições físicas, mas dentro do possível estaremos sempre refletindo aqui no canal Evangelho e Vida sobre as lições do Mestre Jesus. Agradecemos a Deus a oportunidade mais uma vez recebida na noite de hoje. Hoje, porém, nós vamos tratar de um assunto ainda sobre a inspiração da professora Amélia Rodrigues. No livro Quando Voltar a Primavera, Amélia nos traz uma lição de fraternidade, que ela chama de o testemunho da solidariedade. E como é que nós estamos vivendo, como é que nós vamos enxergar de hora por diante este testemunho de solidariedade? Uma vez que o Mestre nos ensina há 2000 anos, em repetidas lições de amorosidade, fazei ao próximo aquilo que querereis que vos faça. Essa é a medida do amor, da justiça e da caridade. No entanto, nós ainda encontramos dificuldades para a gente acelerar o passo nesse testemunho solidário e incomum. Na noite de hoje, porém, nós vamos trazer a lição do Simeão ou Cirineu. Vamos fazer uma rapidazinha leitura sobre a citação evangélica. Nós vamos encontrar esse evangelho de Mateus, vamos encontrá-los em Lucas, vamos encontrar em João e Marcos. E quando escarneceram, diz lá a citação evangélica, despiram-lhe a capa e vestiram-no com sua veste e levaram-no para ser crucificado. Tendo saído, encontraram um homem cirineu. Cirineu, aquele que vem originário de Cirene, né? Ao norte da África. Então, este era o homem de Cirene chamado Simão, o Cirineu. Encontraram o Cirineu de nome Simão, a quem o obrigaram, prestem bem atenção, o obrigaram a tomar a cruz dele, bem. Não é bem assim nos comentários evangélicos. O Cirineu não tomou a cruz de Jesus. Ele ajudou Jesus a levar a cruz. E ele foi instado a fazê-lo. Não é? Ele foi instado a fazê-lo. Ele foi obrigado, como diz aqui na citação, eu estou lendo aqui para que vocês possam ver. Mateus 27, versículo 31 a 32. O mesmo em Marcos, que ele diz que um homem que vinha do campo, pai de Alexandre e Rufo, prestem bem atenção, Alexandre e Rufo eram conhecidos ali na comunidade cristã, era conhecido entre os apóstolos, para que tomasse a cruz dele, ajudasse Jesus a carregar a cruz. Essa era a verdade, é o fato. É um fato extraordinário, mas que vocês podem observar. Não foi por bondade que o fizeram, porque ele precisaria chegar, ainda vivo, até tantas horas que tinha um prazo limitado para chegar ao Calvário. Vivo, para ser crucificado vivo.
Porque, segundo as notícias evangélicas, dos evangelhos que nós temos, Jesus desmaiou 2 vezes no caminho. Então, ele não iria aguentar. Ele não ia aguentar chegar. Então, o que aconteceu? Apanharam, então, Jesus e carregando sua cruz saiu, aqui em João. Em Lucas se refere mais às mulheres de Jerusalém. Mas o que nós queremos chamar a atenção na noite de hoje? Por menor que seja a nossa colaboração, meus amigos. Mas é motivo para que a gente possa pensar nesse exercício de ajudar o nosso irmão a carregar a cruz. Não é que a gente vá pegar a cruz do outro, tomar o peso das responsabilidades do outro, mas é ser aquele sirineu amigo, complacente. E veja bem que nós vamos encontrar aqui algumas sutilezas nesse momento, viu? Com Jesus que a gente vai chamar a atenção. Então, quem foi Cirineu? Cirineu foi um homem de Cirene, uma cidade localizada no litoral norte da África, né? A impossibilidade, já vimos, de levar a cruz estava atrasando a marcha para o Calvário. Ele havia desmaiado 2 vezes, né? E o que é que a gente pode também observar? Que Amélia nos chama a atenção nos seus raciocínios poéticos de um sentimento profundo que nos toca a todos. Ela diz: Simão foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Observe que interessante. Nós vamos fazer alguns questionamentos mais adiante. Fiquem atentos para que a gente possa raciocinar junto, para que nós possamos pensar juntos, sentir juntos e concluir sobre o que esta situação tem a nos falar no cotidiano das nossas relações. Então ela diz o seguinte, eu coloquei em asterisco: esteve diante deste cenário até o fim. Quem passou por tudo isso nunca mais seria o mesmo. Então, o que teria sido a vida de Simão sem esse encontro? O que teria sido a vida de Simão, vou repetir, sem esse encontro? Ela nos afirma da seguinte forma: este foi o encontro da mudança. A partir daí, a vida de Simão não seria mais a mesma. A vida de Simão não seria mais a mesma. Então, o que é que a gente vai refletir ainda, antes da gente entrar na questão da ajuda, do auxílio de Simão Cirineu? É que Amélia nos chama a atenção sobre a solidão em que ele se viu. Nenhuma voz que se erguesse para defendê-lo, meus amigos. Nenhuma voz. O silêncio era a resposta da frágil gratidão humana. Observe, da frágil gratidão humana. Um silêncio que, segundo a autora, ela nos diz, um silêncio comprometedor. Olha quando silenciamos, quando nos tornamos indiferentes. Então ele diz, covardia moral injustificável presente naquele momento. Por que nós estamos trazendo essa situação dolorosa? Porque ela serve para as nossas vidas. Nós estamos vivendo, em todos os dias, esses testemunhos dolorosos. Nem sempre somos solidários, nem sempre encontramos amigos de perto. E veja que Simão foi aquele amigo de longe. Veja como Deus, a misericórdia divina, é maravilhosa. Simão, o amigo de longe. Quando os amigos de perto, onde estava Pedro? Onde estava João? Onde estava Marcos? Onde estava Judas? E tantos outros companheiros. E somente aquele irmão que veio de longe estava ali, presente. Ora, aí é o momento de nós perguntarmos. Vamos ver aqui. É coincidência? É coincidência? Vamos aqui atinar para o fato. Ou é providência? Quantas vezes em nossas vidas a gente passa por momentos que a gente é atraído
por determinadas situações que nós não pedimos, que nós não tínhamos planejados. E a gente vai dizer, é coincidência? Não é coincidência. Então vamos nos colocar sob essa proteção divina. Que seja quais forem os nossos sacrifícios, as nossas dores, as nossas provas, nós encontraremos a ajuda necessária, no momento certo, na hora certa. Então, só para a gente tocar mais um pouco no assunto, nós vamos ver que a Amélia nos chama a atenção, ela se aborda muito essa questão sentimental, de amorosidade, de estar ali junto, presente. Quantos Jesus curou, quantas maravilhas esse Cristo fez. E, no entanto, estava ali, ele a sós com o Pai, como sempre o tivera. Então, nós vamos observar aqui, só para a gente lembrar, que nos romances de Emmanuel, nós vimos a personagem Lívia. Lívia Lentulus, a mulher de Públio Lentulus, foi pedir diretamente, ela foi falar com Pilatos, para pedir, para falar sobre Jesus. Para pedir, inclusive, que não fosse sacrificasse, que Jesus era inocente. E Pilatos não ouviu. Então, se nós observarmos também, Públio Lentulus estava com o processo nas mãos, meus amigos. Tinha todos os poderes. Quantas oportunidades nos são dadas até no dia de hoje da gente presentificar o Cristo, esta luz em nós, através da justiça, através da solidariedade, e nós não fazemos nada? E nós não fazemos nada? Será que foi só Públio Lentulus? Públio Lentulus teve a sua filha curada, que diz a história que era, inclusive, parecia que tudo era lepra, e ela foi curada. E esse senador foi procurar Jesus com vergonha de ser visto, já ao cair da tarde, já era noitinha, quando Jesus disse, senador, venha mais cedo, venha durante a luz do dia. Quer dizer, o que é que Jesus estava colocando? Por quê? Porque este medo de se comprometer com o amor, que ele só vinha trazer o amor. Então Amélia nos diz, curtos são os sentimentos da gratidão humana e breve o caminho dos que dizem amar. Vamos observar aqui. E breve os caminhos dos que dizem amar. Passam rápido. Nem chegam a afetivar as realizações de amor. Às vezes fica só no pensamento. Dizia mais ainda, ele se encontrava a sós com Deus, como sempre estivera. Esquecemos com tanta facilidade quem nos beneficiou. Não é, meus amigos? A gente esquece. E justamente o benefício vem em cima daquela parábola do samaritano. Não é para que você vá devolver àquele que lhe fez a ação de amor, de amorosidade, de misericórdia, mas é para que este sentimento em você se multiplique e a gente faça essa corrente maravilhosa de amor. E saia fazendo o mesmo, não porque fizeram conosco ou com aqueles que fizeram conosco, mas porque Jesus assim o pediu, Jesus assim o orientou. E será que isso não nos fala nada? Não nos diz nada? Para nós que nos dizemos cristãos, seguidores dos ensinamentos de Jesus? Eu não vou fazer não, ele é muito ingrato. Os ingratos passam. As ingratidões também se diluem. Mas a gratidão e a amorosidade fica, reacendendo a chama viva do amor em nossas vidas. Então, nós nos perguntamos, coincidência mais uma vez, vamos aqui voltar ao texto, vamos voltar à ideia central. Coincidência ou providência? O que é que vocês colocam? Vamos ficar com a providência? São aqueles, eu acredito que pode ser também essa situação, já que coincidência não existe, não é? O acaso não existe. Então, quantas vezes nós somos atraídos por essas situações que são chamadas
as situações magnéticas que nós atraímos. Às vezes a gente chega nos lugares e diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo no meio dessas pessoas? Por que eu vim parar aqui? Eu não pedi para isso. Então, são essas situações que são chamadas situações magnéticas, também por Emmanuel, e que podem fazer parte do gênero das provas que nós escolhemos. E naturalmente a atraímos. E o que é mais importante, não devemos evadir. Não devemos evadir. Vamos assumir, vamos administrar com responsabilidade, com maturidade, dentro do possível, sem culpas, sem desesperos, sem queixas. Então, observe que aqui, quando Simeão é chamado, Simão, o sirineu é chamado, ele não reage. Em outros momentos, nós vamos que ele diz que está com pressa. Nós vamos chegar lá na pressa de Simão, né? De Simão Sirineu. Ele curva-se, oferece o ombro e auxilia. Esse é o testemunho da solidariedade. Oferecer o ombro para ajudar a carregar a cruz. Por um determinado tempo possível. Observamos que os fatos estão nos mostrando a grandeza deste ensinamento. Então, ele carrega a cruz, ele não carrega, observe. O sirineu é aquele que dá o ombro, mas não carrega a cruz. Ele ajuda a carregar. Aí, quando Jesus, Amélia, tem um momento que a Amélia nos fala, é muito bonito, que ela diz, a cruz se ergue mais leve. Jesus lança um olhar de profundo amor. Simão, pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, pensa nos filhos. E se apieda dos pais do condenado, umedecendo os olhos. Gente, olha o transporte de Simão. Olha que exercício de empatia. De alter ego. E se fossem os meus filhos? E se fossem comigo? Colocando-se na posição dos pais ou da mãe de Jesus, da família. E pensou com ele, se fosse com as minhas famílias. Olha que transporte maravilhoso. É assim que nós vamos encontrar lá na parábola do bom samaritano. Só que Jesus criou a parábola. Aqui Jesus foi o instrumento. Jesus carregou o madeiro. Jesus foi o cordeiro sacrificado. Para testemunhar a humanidade. Nos mostrando que a partir dali era assim que nós deveríamos seguir. Com sacrifício, com dignidade, sem abrir mão da verdade. É claro que hoje não precisa morrer na cruz. A cruz naquela época era um assassinato terrível, vergonhoso. Né? Que não existe nenhum assassinato que não seja vergonhoso. Jesus foi assassinado. Nós recebemos aqui o Filho de Deus feito homem. E nós o sacrificamos. Nós ainda, humanidade, totalmente divorciada dos louvores, do amor e da lei de Deus. E que este sentimento possa nos guiar, não como sentimento de culpa, mas como glória, como alegria, para que nós possamos ter coragem de sermos os sirineus, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos companheiros, na vida dos nossos pais. E aqui a gente vê que esse transporte de Simão vai nos levar para raciocínios ainda maiores. Observe, é muito interessante este momento. Então, nós pegamos aqui no Evangelho um texto sobre a piedade. Um texto que foi escrito por Michel, um espírito chamado Michel, em Bordeaux, na França, no ano de 1861.
Então, Michel diz o seguinte quando ele fala sobre a piedade. Nós colocamos até no canal, ainda com a vozinha rouca, mas colocamos lá. Fica lá, aproveita. Porque eu não gosto muito de escrever, fica difícil para ler. E a gente colocou as mensagens assim mesmo. Temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. Vou repetir. Temeis ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. Olha que interessante, uma mensagenzinha lá esquecida. Ninguém dá importância. O professor Denisard, o Hippolyte Denisard, o vulgo Allan Kardec, ele selecionou tudo que é importante. Como essa mensagem dos Espíritos. E aí, Michel diz, a tranquilidade comprada a preço de uma indiferença condenável é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido e a corrupção. Perceberam? Atual, né? Atualíssimo. Há quantos séculos? Em meados do século XIX, esse texto? E nós estamos até hoje vivendo essa verdade na atualidade, no momento presente. Então, o que é importante? Não é viver a vida do outro. Não é carregar a cruz pelo outro. É tentar entender a dor do outro. Não nos cabe ser sacrificados em seu lugar. Olha a inteligência emocional. Nem os mestres podem substituir a seus discípulos. Isso aqui é uma chamada do professor Torres Pastorino. Nem os mestres. Olha, é o testemunho de solidariedade, diz a Meira, que o mundo até hoje nos solicita. Esse é o testemunho. É o que os nossos orientadores espirituais fazem, nossos anjos de guarda, nossos pais, nossos familiares mais amigos. Quantos pais idosos estão ajudando seus filhos a carregar a cruz de sacrifício de doenças incuráveis, doenças degenerativas, que sem essa ajuda, sem esse ombro amigo, esses irmãos sucumbiriam ao peso de suas provações. Perceberam aqui como é fácil entender, como é fácil compreender e realizar, tudo dentro do possível, daquilo que a gente pode fazer. É uma palavra, é uma escuta amiga, é um atendimento fraterno. Os psicólogos, os terapeutas também estão realizando esse trabalho nessa escuta maravilhosa e que todos nós podemos fazer. Então, o bem é silencioso. E o que nós vamos repetir aqui, que é um discípulo de longe se achegou. Chegou perto. Foi o próximo. Será que isso nos diz alguma coisa? Quantas vezes até nos ambientes religiosos, os amigos da religião, os amigos da comunidade se afastam. E de onde você não esperava, de muito longe do desconhecido, vem a ajuda que você tanto precisa. Então não vamos lastimar os distanciamentos, os silêncios culposos, indiferentes. Não é por aí que nós vamos evoluir, julgando a ninguém. Cada um tem os seus motivos pessoais, mas é que preciso que em nós esta transformação se faça, se realize. Então, outra pergunta que nós vamos na noite de hoje fazer a nós mesmos. Quando eu negligencio a oportunidade de ajudar alguém, preste bem atenção, eu estou pensando em quê? Em me proteger. Esta é que é a indiferença. Eu estou pensando em me proteger. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não permaneça nesse estado de indiferença por muito tempo. Vamos nos lembrar de Michel. Temeis ficar indiferentes quando puderdes
ajudar. Agora, para a gente arrematar essa nossa conversinha de gente grande na noite de hoje, eu peguei aqui alguns traços, alguns recortes do poema de Maria Dolores, que é Traço do Cirineu. Maria Dolores, ela descreve porque ela faz o evangelho em poesia. Ela escreve o evangelho em poesia e continua com essa tarefa no mundo espiritual até hoje, nos trazendo maravilhas. Maravilhas e que são verdades. Então ela diz, o cortejo prossegue, o Cristo passo a passo, por um momento só, exânime, fraqueja. Ajoelha-se, cai vencido de cansado. O povo exige a marcha, excede-se, pragueja. É o que estão em volta, estão exigindo, vão apupando, né? Para cima, para frente, caminhando, né? Todos em cima, ninguém lado a lado. Então ele diz, veja bem, este é o momento que eu tirei que Simão é chamado. Então ele diz, como, Senhor? Não posso, exclama interpelado. Tenho pressa. No entanto, o funcionário, soldado, insano, grita-lhe em rosto, cão, obedece ao chamado. Quer dizer, ele foi forçado a fazer, obedece ao chamado. E ele tinha pressa. Veja que está condizente com a citação dos evangelhos. Mas ele tinha pressa. Qual era a pressa de Simão, o Cireneu? Quais eram os motivos para que Simão, naquele momento da sua prova de solidariedade, tentasse refrear o passo? Então ele diz, contemplando Jesus, por fim, deposto o lenho, diz-lhe Simão, Senhor, achava-me apressado. Olha que diálogo lindo. Esse daqui é o ouro da misericórdia. Eu não consigo pensar alguém suplicando a um mestre, a um Cristo ensanguentado, crucificado, dolorido, pedindo ajuda, meus amigos. Ele pediu ajuda a Jesus embaixo da cruz ali, ó, porque a citação é que ele colocou no ombrinho aqui atrás, não tirou não, colocou e sustentou, elevou e o peso reduziu, o peso da cruz. Ele ali aproveitou, é o Cristo, eu vou aproveitar este momento para usufruir da sua misericórdia, do seu coração benevolente. Olha que passagem linda. Aí ele diz, Senhor, achava-me apressado, pedindo a Jesus desculpas, né? A filha cega e muda é o tesouro que eu tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Olha, Simão estava com a filha em casa, a filha era cega e muda. Ele ia tomar conta, ele vinha de lá da roça, da linha, trazendo material. Vinha do campo. Aí ele olha ali no pé do ouvido de Jesus. E Jesus ouvindo Simão, coladinho nele. Pensem nessa passagem. Que coisa interessante e tocante. Aí ele diz, perdoa, se aleguei a urgência em que me via. É o coração de pai que falava a chorar. Sei que estás inocente. Ampara-me, alivia a dor que me avassala e me atormenta o lar. Olha, meu filho, ele está pedindo aqui misericórdia para o seu lar, para a doença que estava lá. Ele não ia perder essa oportunidade. É aquela atração da lei da misericórdia. Simão atraiu este benefício amoroso. Então Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura. Em meio à multidão, apupado, sozinho, e acentuou, Simão, guarda a fé que te apura. Todo bem que se faz é uma luz no caminho. O Cireneu de volta acha enorme surpresa. Veja bem, acha enorme surpresa. Fala-lhe a filha, pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo, acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz do peito, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente,
é uma força atraindo a intercessão do céu. Amigos, eu acredito que nós não podemos acrescentar mais nada. O bem que fazemos, mesmo que involuntariamente, atraídos pela lei de amor, das necessidades que não precisam ser concluídas ao nível evolutivo e de progresso espiritual, é uma força atraindo a intercessão do céu. Não vamos evadir. Adiante, ajudando a todos aqueles que precisam, com o auxílio fraterno, o exercício e o testemunho de solidariedade, ajudando os nossos irmãos a carregar as suas cruzes, as suas provas. Isso é bom, isso faz bem à saúde, isso faz bem ao corpo e à alma. E acredite que por todos esses exercícios de bondade, a ciência na atualidade está provando e comprovando. Os neurônios cerebrais respondem, fabricando todos os hormônios da alegria, do contentamento interior, da felicidade, que é Deus em nós. Agora eu lhes convido para que possamos refletir um pouco com a pequenina mensagem de Bezerra de Menezes sobre as mãos de Jesus. Desculpem, mas eu não pude trazer outras mãos, senão as mãos do crucificado. Vamos com amor, com alegria. É agradecer, confiar sempre nessas situações magnéticas. Muito cuidado, não delegá-las ao esquecimento. Que Deus nos abençoe, nos proteja, abençoando o seu lar, meu irmão, abençoando a sua vida e o seu coração. Muito obrigada pela assistência dispensada. Gratidão a todos. Que assim seja, uma semana de paz e de realizações espirituais, com saúde e com alegria no coração. As mãos de Jesus. As nuvens aparecem no céu, mas não obscurecem o sol. Suportemos as dificuldades e as provações do caminho. Aguentemos as rajadas de sombra que nos experimentam a confiança e sigamos à frente, sabendo que as mãos de Jesus amparam as nossas. Bezerra de Menezes. Agradeço, Senhor, o lar que me destes por escola da vida, o alimento que nutre o meu corpo, o ar que respiro, a natureza em festa de amor e beleza, amor e compaixão, amor e compaixão. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.